aula de hoje, nós vamos focar na elaboração do planejamento, no plano de construção e na definição de estratégias de logística. Sem sombra de dúvida, essa aula é muito importante porque eu diria que não adianta a gente ter visto as duas primeiras aulas, compreender o escopo e levantar os quantitativos de forma correta, se a gente não tiver a próxima essa aula e nem as posteriores, porque aqui é o coração do orçamento, é a elaboração do planejamento. E quando a gente está pensando em planejar uma obra, gente, é muito similar quando a gente está pensando em planejar nossas férias. A gente tem que pensar no hotel, nas passagens, nos recursos financeiros. Eu tenho que planejar isso. Eu vou ter que pegar o empréstimo no banco. Eu tenho reserva na poupança para arcar com essa viagem. Quantas malas eu vou ter que levar? O que vai nessas malas? Roupa de frio, roupa de banho, quantas mudas de roupa. Eu tenho que pensar quantos dias eu vou estar nesse local, qual é o prazo das minhas férias, da minha viagem. Eu tenho que pensar nos passeios que eu vou fazer. Eu vou comprar esses passeios com antecedência. No local eu vou comprar. Vou alugar um carro. Todas são variáveis que eu tenho que planejar para eu ter umas férias bem-sucedidas. Da mesma forma, meu orçamento. Se eu não planejar bem o meu orçamento, provavelmente eu não vou fornecer para minha licitante, para quem está querendo me contratar, um preço que não é robusto. E durante a execução da minha obra, eu possivelmente teria problemas para concluir essa obra, para conseguir arcar com todos os gastos dessa obra. Então a primeira etapa, gente, e muito importante, é definir a estratégia de montagem. Qual vai ser o meu caminho de ataque da minha obra? De norte para sul, de sul para norte. Eu vou começar pelas unidades de utilidade, vapor, água, ar de instrumento, ou eu vou começar pela minha unidade de processo. Ou ainda, eu vou atacar primeiro a construção civil, o arruamento. O que eu vou fazer primeiro? Porque se eu não pensar nisso, eu poderei ter perdas de produtividade, eu poderei ter dificuldade na hora de realização e movimentação de carga, eu poderia não ter acesso a equipamentos críticos. Tudo isso eu preciso pensar na minha estratégia de montagem. Como é que eu vou executar a minha montagem da minha obra? Outro ponto importante é ver a questão de equipamentos críticos. Eu preciso consultar meus fornecedores. Será que a minha equipe tem condições de executar a montagem desse equipamento? Eu vou ter acesso a esse equipamento? Eu vou terceirizar a montagem desse equipamento crítico? Como proceder com equipamentos críticos? Pela importância deles, eu preciso dar uma atenção muito grande nessa etapa de planejamento. Outro ponto importante é pensar na movimentação de carga. Aonde eu vou patolar meus guindastes? Aonde eu vou posicionar meus guindastes? Quantos guindastes vão ser necessários? Qual a capacidade desses guindastes? Por quanto tempo eu vou ter que ficar com esses guindastes? Porque há um custo associado a isso. Eu vou ter uma grua, duas gruas. Então eu preciso verificar todas essas questões para saber se eu vou ter êxito na minha movimentação. Você imagina se eu não conseguir elevar a minha tubulação até a altura desejada, o impacto disso na minha obra. Outro ponto muito importante, gente, é a construção do cronograma, que é o documento que vai contar toda a história da minha obra, como eu estou pensando em fazer na minha obra, e que depois vai ser utilizado durante a execução para verificar se eu estou conseguindo executar minha obra conforme planejado. E para isso eu preciso definir as atividades do meu cronograma por área e por disciplina, ou seja, primeiro cada parte da minha obra, aquela área, e por cada uma das disciplinas que compõem aquela área, elétrica, tubulação, instrumentação, mecânica, comissionamento. E em cada uma das disciplinas tem uma quantidade de atividades ali. A fabricação da tubulação, o nivelamento da tubulação, a soldagem da tubulação, a movimentação dessa tubulação de carga, o teste dessa tubulação. Depois de ter relacionado todas essas atividades, eu preciso também fazer o sequenciamento dessas atividades. Eu tenho que dizer quando que eu vou realizar uma atividade. Quando uma acabar, eu começo outra. Elas vão ser em paralelo, vai ser uma posterior à outra com intervalo de 10 dias. Como é que será esse sequenciamento? E por fim, para definir o prazo de cada uma dessas atividades e, consequentemente, o prazo da minha obra, eu preciso alocar recursos nessas atividades. E como fazer isso? Bem, para isso eu preciso, já tenho meus quantitativos, que foi feito naquela aula anterior, eu já tenho a minha quantidade de tubulação, por exemplo, e eu teria que ter os índices de produtividade. Multiplicando um pelo outro, eu consigo meu total de homens-horas. Então, por exemplo, se eu tenho 100 toneladas
de tubulação e meu índice é 200 toneladas, 200 homem-hora por tonelada, eu multiplico um pelo outro, eu vou ter meu total de homem-horas para executar aquela atividade. Eu pego esse total de homem-hora, então a etapa seguinte, e divido por uma equipe típica, como por exemplo a gente consegue ver aqui na tabela uma equipe específica de tubulação e qual o percentual de cada posição nessa equipe. Fazendo essa terceira etapa, eu consigo então saber quantas equipes típicas são necessárias. E aí vem a questão de alocar esses recursos nas atividades. Quantas equipes típicas eu vou ter? Porque dependendo da quantidade de equipes típicas, se forem muitas, meu prazo se reduz. Se for só uma ou poucas, esse meu prazo vai se dilatando. E aí entra uma etapa muito importante, que é otimizar e nivelar esses recursos. Porque eu vou ter que fazer isso para todas essas atividades. Fazendo isso para todas as atividades e nivelando meu recurso, eu consigo saber qual é a duração da minha obra, qual é o meu caminho crítico, ou seja, quais são aquelas atividades que mais impactam, mais podem atrasar a minha obra, e é a elas que eu vou dar mais atenção. Feito isso, gente, eu consigo obter alguns documentos importantes, como por exemplo o histograma da minha obra. E com esse histograma eu consigo saber quantas pessoas eu vou ter na minha obra, qual o pico de mão de obra, quando que vai ter menos mão de obra, mais. E aí eu consigo dimensionar o meu canteiro, qual vai ser o meu tamanho do meu vestiário, refeitório, o almoxarifado, o estacionamento, o estoque. Eu consigo pensar em todas essas variáveis porque eu sei qual o pico de mão de obra, se vai ter um turno, 2 turnos. Quanto material eu estou pensando em ter em estoque, quantos carros eu imagino que vão ficar estacionados ou ônibus. Outro ponto importante nessa etapa de planejamento é pensar como é que vai ser a mobilização e o transporte desse meu pessoal até minha obra. Da mesma forma, o suprimento. Como é que eu vou trazer todo o meu material para chegar na minha obra? A via rodoviária suporte, vai ter transporte por trem? Como será isso? E para a parte de mobilização, eu preciso pensar nos exames admissionais, eu preciso também planejar e conseguir considerar todas as verbas rescisórias na hora de desmobilização, quando que isso irá acontecer. E isso tudo tem como origem o cronograma. Então, quais são os principais produtos desse momento, gente? É o plano de construção, que nada mais é desse documento que conta como eu vou construir e destaca, chamando a atenção para aquilo que é crítico. O cronograma básico, que vai me dizer qual é a duração da minha obra, qual é o meu caminho crítico. E a partir do cronograma eu consigo tirar os histogramas de mão de obra direta, que é o MOD, da mão de obra indireta, que é o MOI, dos equipamentos de construção. Então eu consigo saber quantos profissionais vão estar por mês naquela obra. E com isso, gente, eu tenho condições de começar já a pensar em precificar, começar a colocar o valor, quanto vai custar cada uma dessas etapas da minha obra. Gente, com isso a gente está concluindo essa aula. Eu agradeço a sua atenção. Deixo novamente nosso site, nosso contato. Muito obrigado. Espero você. Até a próxima. Até breve.